Bom, gente, então nós vamos agora tratar de um livro em que os espíritas não têm dado muita atenção ao longo desse tempo todo que a doutrina espírita está entre nós. Tal como a Gênesis, é um livro ainda pouco compulsado pelos espíritas. E nós precisamos mudar isso, porque esse livro é precioso e ele traz estudos de extrema grandeza. Por isso, nós vamos dar uma lembrada que o Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, é uma obra que Kardec produziu como sendo a penúltima, que estaríamos então preparados para esse trabalho. Aqui a tradução que nós temos é a de Manuel Quitão, mas existe uma outra tradução também, que é a tradução do Evandro, né, que foi feita pela FEB, que está mais na linguagem atual. Mas ambas as traduções são ótimas. E nós vamos perceber que esse livro está dividido em duas partes e didaticamente bem dividido, porque na primeira, Allan Kardec irá falar da doutrina, né? E nós vamos ser preparados depois para tratar da segunda parte, que vai falar sobre o passamento, sobre como é o processo da morte, e depois vai trazer exemplos de casos de mortes, né? Então, nós vamos ver que, por exemplo, no capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo, na primeira parte, vai ser muito importante para o capítulo que nós vamos estudar hoje, que são os criminosos arrependidos. Nós vamos ver lá que nessa doutrina das penas eternas, desculpa, na doutrina das penas futuras, existe uma sequência em que a pessoa, ou o espírito, tem que passar para poder se tornar pacificado consigo e com Deus, que se chama arrependimento, expiação e reparação. E nós vamos falar exatamente dessa primeira etapa aqui, dos arrependimentos, que acontecem no estudo de hoje. E nós vamos ver que do capítulo, da parte segunda, nós vamos encontrar um total de 65 exemplos ou estudos de caso que Allan Kardec proporciona. Ele traz, nos Espíritos Felizes, 17 estudos de caso, cada um deles é uma pérola que ninguém deveria esquecer jamais depois que estudou. O outro é Espíritos em Condições Medianas, ele vai trazer 6 estudos de caso, que são extremamente também importantes. O outro são os espíritos sofredores, que ele vai trazer 9 estudos de casos, em que nós vamos ver o que é o sofrimento. E esse capítulo 5 traz os suicidas, que também apresenta 9 estudos de casos, em que nós vamos conhecer a realidade dessas pessoas por elas mesmas nesses diálogos. E os criminosos arrependidos são 5 casos que nós vamos estudar hoje, e nós vamos abordar com mais profundidade um pouquinho. E depois, o penúltimo capítulo, são os espíritos endurecidos, que também são 5 estudos de casos que Allan Kardec elencou para a nossa a apropriação desse conhecimento. E, por fim, o último capítulo do livro são as expiações terrestres, então são os espíritos que expiaram aqui na Terra e que depois, do lado de lá, vieram contar como foi. São 14 estudos de casos que nós temos aqui para a interessante oportunidade de aprender. Bom, os criminosos arrependidos. Nós temos 5 estudos de casos, como falamos, né? Desses 5 estudos de casos, é interessante, praticamente todos os 5 foram guilhotinados. Então, todos, eu não me recordo se tem um que eu estou com dúvida, mas eu acho que os 5 foram guilhotinados. E eles estão em comum, além da guilhotina que ceifou a vida orgânica deles, eles têm em comum o arrependimento, seja ele tardio, ou seja, depois da morte, seja ele antes, como nós vamos poder estudar. E é interessante que são 5 casos em que as evocações, ou seja, os chamados desses espíritos para a reunião mediúnica na Sociedade de Estudos Parisienses, que Kardec conduzia, nós vamos encontrar espírito que foi evocado no próprio dia da sua morte. E vamos encontrar espírito que quase 2 séculos estava no mundo espiritual, ainda em processo de sofrimento. Então, por exemplo, o caso 1 foi evocado um dia, e depois não vai dar certo, evoca-se depois. O caso 2, quase um mês depois que ele morreu. O caso 3, há 158 anos depois que ele morreu. O caso 4, há quase 2 séculos depois que ele morreu. E o caso 5, no mesmo mês da morte, não fica claro se foi no mesmo dia. Bom, o primeiro caso é o chamado assassino do arcebispo de Paris,
Verger, ou Verger, eu não sei a pronúncia em francês, me perdoe se sair coisa que não convém à sã doutrina dos faladores de francês, mas é o que nós temos para oferecer. Nesse caso, pessoal, a gente tem aqui uma realidade de alguém que até o último instante não manifestou qualquer sentimento de pesar, de arrependimento ou de sensibilidade. Mas ele se arrependeu do que fez depois da morte. E isso é curioso, e nós vamos entender por que isso acontece. Uma pessoa tão endurecida até antes da morte, até mesmo antes da lâmina da guilhotina chegar próximo deles, não se arrepender, por que ele se arrepende depois? Ele foi executado pela guilhotina em 3 de janeiro de 1857 e foi evocado no mesmo dia, como rapidamente falamos. Depois foi evocado 3 dias e já estava em melhores condições para poder falar um pouquinho sobre a sua realidade. Como nós temos aqui no nosso livro, nós não vamos trazer aqui o diálogo completo dele, porque o diálogo dele está basicamente na análise do caso que nós vamos fazer. Mas é importante a gente perceber, eu vou só chamar a atenção aqui, eu estou com o livro em mãos, para algumas das frases que a equipe, né, conduzida por Allan Kardec, fez. Evocação. A resposta dele, quando evocada, ainda estou presa ao corpo. Nós vamos ver o que significa isso. Depois, estais arrependido do que fizestes? Resposta, fiz mal em matar, mas a isso fui levado pelo meu caráter, que não podia tolerar humilhações. Evocar-me-eis de outra vez. Então, ele aqui está dizendo claramente que era extremamente orgulhoso. Já começa a dar pistas por que ele não se arrependeu enquanto estava encarnado. Depois, lá no item 10, vedes a vossa vítima? Aí tem uma parte que diz assim, vejo o meu corpo de um lado e a cabeça do outro. Contudo, vejo-me no espaço entre a terra e o que os denominais céu. Então, ele já está definindo o que é plano espiritual nessa palavra. 3 dias depois, faz, então, a nova evocação e ele já está menos, vamos dizer assim, perturbado, está mais lúcido um pouquinho. E aí tem algumas perguntas que nós vamos tratar nessa análise, que é importante a gente chamar a atenção aqui. De que maneira sois punidos? Resposta, sou punido porque tenho consciência de minha falta. Olha que interessante, sou punido porque tenho consciência de minha falta. Sou punido pelo remorso de ter adiado meu progresso, enveredando por caminho errado, sem ouvir o grito da própria consciência que me dizia não ser pelo assassínio que alcançaria o meu objetivo. Então, veja que interessante. Ele, na verdade, ele é uma pessoa que tem consciência do que fez. E daí, por isso, é que ele sofre e ele se sente punido. E a punição aqui tem um nome, punido pelo remorso, como ele diz. Então, vamos analisar aqui alguns pontos que são importantes de extrairmos. Nós não vamos conseguir extrair, porque senão daria muito tempo de trabalho, e, obviamente, não é esse o propósito. Mas os fatos essenciais que a gente elencou aqui, vamos tratar deles. Um deles é a perturbação espiritual. Olha, a situação de Vega morrer é a de quase todos os que sucumbem violentamente. Não se verificando bruscamente a separação, eles ficam como aturdidos, sem saber se estão mortos ou vivos. É muito comum isso, aliás, isso é a esmagadora maioria dos casos, de nós, quase todos nós, ainda ficamos naquela dúvida, né? Se estamos do lado de lá, se estamos do lado de cá, se estamos vivos, entre aspas, se estamos mortos, a pessoa não sabe direito. Então, o caso dele, que ainda foi uma morte violenta, né? Decepação da cabeça, então isso ainda mais ainda faz com que ele tenha mais reflexos, porque as mortes violentas em que o fluido vital ainda não foi esgotado, elas fazem com que esse processo de perturbação seja exponencializado, né? Seja aumentado. A visão do arcebispo lhe foi poupada. Quem que é o arcebispo? Quem ele matou. E é interessante que nós vamos ver em outros casos em que a visão daquelas pessoas que foram assassinadas é uma regra, quase que comum a todos os outros casos. E nesse caso em particular, a visão não foi. Ele não ficava o arcebispo olhando para ele, ou na verdade não era o arcebispo que estaria olhando para ele, na verdade seria a cobrança, o complexo de culpa, fazendo com que ele fixasse aquela ideia que nós vamos tratar. E nesse caso ele foi poupado disso. E o guia do médium diz o seguinte: a visão do arcebispo foi poupada por desnecessária ao seu remorso.
mas outros espíritos em circunstâncias idênticas são constantemente acossados pelo olhar de suas vítimas. Nós vamos discutir depois esse olhar das suas vítimas, mas é importante, isso aqui está em consonância com o que nós falamos aqui. Sou punido porque tenho consciência do que me falta. Sou punido pelo remorso de ter adiado o meu progresso, enveredado para o caminho errado, sem ouvir o grito da própria consciência que me dizia não ser pelo assassínio que alcançaria o meu objetivo. Então vejamos que ele tinha consciência do que fez, e por isso não lhe era necessário, para fazê-lo sofrer mais. Veja que o mecanismo da justiça divina é tão perfeito que você não sofre mais do que precisa. Se aqueles movimentos que já aconteceram na sua intimidade foram suficientes para que você caísse em si, ou seja, para que você tomasse conhecimento ou consciência do que fez, você não vai ser, vamos dizer assim, acossado por outros sofrimentos só para fazer você sofrer. Não, o sofrimento tem um propósito único e exclusivo: fazer despertar a criatura para o erro dela, para aquelas condições em que ela se deixou conduzir, como ele falou. Se tivesse ouvido a voz da consciência, não teria feito isso. E aqui nós conseguimos entender o arrependimento tardio. Por que o arrependimento só se deu do lado de lá, não se deu do lado de cá? Olha só, diz a resposta: a enormidade do delito, né? Para a enormidade do delito, vergue acrescentar a agravante de se não ter arrependido a indevida, estando, pois, nas condições requeridas para a pena eterna, para a eterna condenação. Gente, quando Kardec fala aqui para a eterna condenação, isso aqui é a igreja, né? A gente já estudou nesse mesmo grupo, numa outra oportunidade, sobre essa condição, as penas eternas. Na verdade, para a igreja daquela época, se você não se arrependeu antes de desencarnar, você não tem mais misericórdia, vai ficar eternamente condenado. Essa é a visão que se tem. E, obviamente, não é assim que acontece, como a gente sabe pelo Espiritismo, por esses exemplos que nós estamos estudando. Então, claramente, quem não se arrependeu aqui, encarnado, terá chance de se arrepender depois de desencarnado, mas sofre mais, desnecessariamente. Aí diz Kardec: mas, logo que deixou a Terra, o arrependimento, olha a expressão, invadiu-lhe a alma, e, repudiando o passado, e, gente, isso aqui é muito importante, ó, deseja sinceramente repará-lo. Lembra que nós temos 3 estágios: arrependimento, expiação e reparação. Ele já atingiu o primeiro estágio, e agora ele quer sinceramente reparar. Só que entre os dois tem a expiação, que nós vamos falar daqui um pouco sobre ela. Então é importante que a gente compreenda que quem não teve tempo ou força moral para se arrepender enquanto estava encarnado, mais cedo ou mais tarde, fará isso no mundo espiritual. Tem espíritos endurecidos, como é o caso do próximo capítulo que nós estamos estudando do livro, que vai falar dos endurecidos. Esses sofrerão mais, até que esse remorso que provoca o sofrimento nasça nele, e depois desse remorso nasça definitivamente o arrependimento. E aí, tomando a alma dele por completo, ele não consegue viver com o que fez. E não conseguindo viver com o que fez, pede para reparar o erro. É assim que funciona a lei de justiça. Mas você me perguntará: Max, por que esse arrependimento tardio aconteceu? Por que esse homem, que aparentemente já tinha um certo nível de evolução, porque ele rapidamente a consciência dele foi tocada, então ele não era um espírito primitivo, ele era um espírito que já tinha aquisições espirituais, do contrário, não seria rapidamente tocado na sua intimidade. Então, por que esse sujeito não se arrependeu enquanto estava encarnado? Gente, isso é a maior parte das pessoas aqui no mundo, pessoas conscientes. Olha só, a obstinação no mal em vida, quando Kardec fala em vida, é encarnado, né? Provém, às vezes, do orgulho. Então, eu tenho vergonha de falar, gente. Eu tenho vergonha de ir lá e pedir perdão. O pessoal tudo ficar sabendo que eu fui lá e pedi perdão, me chamar de bobão. Babão, não sei o quê. Tem gente que pensa assim. Tem vergonha de se humilhar aqui, porque não sabe que quando se humilha aqui, se eleva lá. Então, quando essa pessoa não faz isso, o orgulho venceu, porque o orgulho é o oposto da humildade. Quem tem humildade, como ele disse aqui agora há pouco na frase dele, ele não tinha humildade para fazer isso. Ele chegou a dizer isso aqui, eu vou retomar aqui a leitura.
dizendo assim, ó, que não podia tolerar humilhações. A pergunta é: estás arrependido do que fizeste? Fiz mal em matar, mas isso foi levado pelo meu caráter. Ou seja, ele tinha um caráter que era propenso a matar. Que não podia tolerar humilhações. Então, se ele não pode ser humilhado, é aquela pessoa, por exemplo, numa briga de trânsito, que foi ofendida pelo outro e não aguenta a ofensa, puxa uma arma e tira a vida do outro por coisa tão banal, que no direito vai ser chamado de causa que não tem nenhuma significação, torpe, né? Uma coisa tão básica, e aí realmente a condenação se torna mais severa. E aqui acontece com frequência na nossa vida atual o que aconteceu com ele. Orgulhoso e não aceitando, provavelmente o Monsenhor falou alguma coisa para ele que ele se sentiu humilhado, ou ele foi obrigado a ser submetido a uma situação que ele não aceitava, e não tolerando isso, o que ele faz? Ceifa a vida do outro, com o propósito de tomar o lugar do outro, provavelmente. Enfim, veja que isso aqui, de novo, tal do orgulho, não é por acaso que os espíritos resolvem dizer isso tantas vezes. Egoísmo e orgulho, os dois cânceres da humanidade. O dia que a humanidade se livrar desses dois cânceres, a humanidade será feliz. Então, veja que aqui nós temos um caso típico de alguém que não conseguiu aproveitar a oportunidade. Então, diz ele, provém às vezes do orgulho, que recusa submeter-se. Olha, essa palavra é importante, gente. Enquanto você não submeter àquela situação de se humilhar para poder encontrar paz no seu coração e confessar os seus próprios erros, enquanto você não se submeter a isso de coração aberto, você estará ainda no movimento do orgulho. Porque que recusa submeter-se a confessar os próprios erros, visto estar o homem sujeito à influência da matéria, que lançando-lhe um véu sobre as percepções espirituais, o fascina e o desvaira. E aqui vamos pegar, gente, esse caso aqui. Além da gente trazer o orgulho no espírito, tanto lá no mundo espiritual como aqui no mundo dos encarnados, esse orgulho, ele se torna proeminente, ele se torna exponencial quando ele é vestido de carne. Por quê? Porque a carne, como usou a expressão Kardec, lança um véu, ou seja, encobre as potencialidades do espírito. É como um abajur de tecido bem escuro que tampa completamente a possibilidade da luz que está atrás dele de se irradiar na região onde esse abajur esteja. Assim é o corpo físico. Quando ele é vestido, ele veste o corpo espiritual, ele abafa as potencialidades do espírito e fazendo com que o espírito não se dê conta de que é espírito, e isso é um motivo de prova, nós estamos no mundo de provas, ele corre o risco de se entregar para as coisas materiais, que aí diz Kardec, que o fascina e que o desvaira. E perdendo a realidade das coisas espirituais, ele se joga todos os seus movimentos, todos os seus esforços para poder fazer desta encarnação a sua razão de ser, esquecendo que a razão de ser é a do espírito e não a do corpo, do espírito enquanto encarnado. Ou seja, ele gasta tempo, às vezes, para poder amontoar fortuna, para poder conseguir poder, para conseguir todas essas coisas que satisfaz o ego, por isso vem do egoísmo e do orgulho, e, obviamente, afasta-se das percepções espirituais, que é o que ele não deveria perder jamais. Daí porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará é fundamental. E a doutrina espírita permite que nós retiremos esse véu que a matéria coloca no nosso espírito, mas retiremos esse véu não por desencarnar, retiremos esse véu pelo conhecimento, porque o conhecimento liberta, o conhecimento te permite saber o que você irá responder se caso você haja desse ou daquele meio. Então é muito importante a gente perceber que quando a pessoa está obstinada no mal e ainda traz nela os próprias predisposições, que está caracterizado pelo orgulho, e está encarnado, a chance dele cometer o deslize aumenta muito. Como é que isso pode ser diminuído? Pela educação. Não a educação dos livros, né? Aquela educação moral que Kardec nos ensinou. É por isso que nós estamos num domingo de manhã estudando. Isso nós estamos fazendo aqui a educação moral para aprender como lidar com as situações da vida, vendo-nos como espírito e não vendo-nos como um encarnado. O encarnado é meio, o espírito é fim. E aí Kardec termina dizendo, olha, roto, ou seja, destruído esse véu, ou seja, morto, súbita luz o aclara. Por quê? Porque aqui se tirou aquele abajur grosseiro, a luz espalha para todos os lados.
e ele se encontra senhor da sua razão. Aí você entende por que é muitas expiações e provas. Uma expiação, você sabe que é uma prova compulsória. Então, você, na verdade, entende que o fato do esquecimento do passado, o fato da minimização de você ter as potencialidades do espírito enquanto encarnado, tem uma razão de ser. É para você colocar-se em prova. É como um aluno que vai para a escola e não pode consultar o livro. Ele tem que ter estudado isso antes de ir para a aula fazer a prova. E se ele foi não tendo estudado, não tendo bem preparado, a chance dele falhar na prova é maior do que se ele se preparou bem, porque quando ele se prepara bem, ele se lembrará daqueles conhecimentos na sala de aula enquanto está fazendo a prova. O espírito, uma analogia semelhante, é a mesma coisa. Quando eu tenho boas decisões no mundo espiritual, quando eu me preparo bem, quando eu faço tudo com muita força para vencer, eu tenho também as lembranças que se chamam intuições. Elas vêm e me ajudam a me fortalecer na hora das provas doloridas, das provas difíceis. E eu venço quando eu me atenho a elas. Então, essa é a razão de ser da gente conhecer bem e da gente saber o que quer quando vai encarnar com força, para que não caia na tentação de incorrer no erro. Bom, a manifestação imediata de melhores sentimentos, vai ensinar Kardec, é sempre indício de um progresso moral realizado. É sempre indício de um progresso moral realizado, que apenas aguarda uma circunstância favorável para se revelar. O que ele está dizendo aqui, gente? Quem se arrepende enquanto está encarnado e corrige, procura corrigir enquanto está encarnado, é uma pessoa que já tem um indício de progresso moral realizado. Presta atenção nisso. Dá para você detectar em você se você tem isso, e se você prestar atenção na sociedade que você transita, com as pessoas que você convive, você também vai perceber isso em certas condições da vida. Se a pessoa já mostra predisposição, por exemplo, eu fiz uma coisa errada, estou falando por mim agora como exemplo apenas, não relativamente à minha pessoa. Vamos supor que eu assassinei alguém, e eu fiz uma loucura, eu não sabia o que estava fazendo, mas no dia, lá, no mesmo momento que eu acabei de cometer o assassínio, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Que loucura, que doido. Onde eu estava a cabeça? O que eu faço para reparar? Essa pessoa já não consegue conviver com o que ela fez no mesmo momento que ela matou, porque ela já traz esse progresso moral que não coaduna mais com esse tipo de ação. Esse tipo de ação é contrário. É alguém, por exemplo, que já matou tanto, viu tanto sangue, que o sangue, quando ele vê, repudia. Ele tem ojeriza de sangue. Por quê? Porque o sangue hoje, para ele, é uma coisa que afasta. Ele fica nervoso, porque aquilo já foi a vida dele anterior. Então, quem já fez isso hoje, tendo feito no passado, ele não mais coaduna com isso. O que acontece? Ele fica desesperado para reparar o erro e, se possível, reparar o erro enquanto está encarnado. Se isso é possível. E muitas vezes a pessoa até se entrega para a polícia para ser condenado, porque sente-se merecedor da condenação, uma vez que ele atingiu esse sentimento íntimo. Então, aguardou a circunstância favorável, isso aparece quando a pessoa é portadora. Por outro lado, a persistência mais ou menos longa no mal, eu não me arrependo, ele mereceu mesmo o que fiz, e vai ficar desse jeito, mesmo se for necessário, eu mato de novo. Então, esse sujeito que está aqui no encarnado e persiste desse jeito, do lado de lá, é incontestavelmente prova de atraso do espírito. Então, se a pessoa é persistente naquela conduta, que nós sabemos completamente fora de propósito, fora da realidade do mundo da vida. Essa pessoa continua do lado de lá, ao contrário desse caso que nós estamos estudando. Essa pessoa dá evidência clara, ou dá prova, não é nem evidência, dá prova clara de que é um espírito atrasado. Não é que ele seja melhor ou pior do que ninguém, é que ele ainda não conseguiu fazer as aquisições íntimas que ele precisa. Ele não traz esse tesouro íntimo ainda, que Jesus diz que a traça não corrói, que o ladrão não mina e nem rouba. Esse sujeito é um espírito atrasado. Somente isso. Quando esse é um espírito atrasado, o que prevalece? Os instintos. Que nós sabemos que são 3 estágios. Instinto, inteligência e o que nós chamamos de sentimento. A inteligência com a responsabilidade da razão. Então, quando nós temos o instinto associado à inteligência muito primitiva, praticamente o indivíduo age por instinto. Quando ele avança um pouquinho na escala evolutiva da vida, ele atinge a razão. Ele sabe que não pode fazer, ele tem consciência, tudo posso, mas nem tudo me convém, mas nem sempre dá conta de se manter.
nessa posição sempre. Então, às vezes, ele cai também, porque ele ainda está muito envolvido pelas sensações do mundo. Mas quando ele atinge novas aquisições por diversas reencarnações, ele atinge o estágio do sentimento, onde ele já não mais coaduna com aquilo e os interesses dele já não são mais os das sensações, são os interesses do que é abstrato, do que é belo, do que é amorável. Ele sente o outro como se fosse o outro, ele está no estágio bem mais evoluído. Então, esse terceiro estágio, raramente uma pessoa dessa consegue fazer um assassinato. Provavelmente esse espírito que está aqui, que nós estamos tratando, esteja no segundo estágio. Ele ainda busca desenfreadamente atingir interesses mundanos, mas já é um espírito que tem inteligência e um espírito que ponderou. Esse caso aqui, do caso que nós estamos analisando aqui, em que o instinto prevalece, seria o primeiro passo do degrau. É um sujeito que ainda não avançou na direção de fazer o que tem que fazer, usando inteligência com razão. Esse caso, porque o instinto atrofia, a expressão de Allan Kardec, atrofia a semente, aquela base fundamental do bem que todos trazemos em nós. Por isso que, em essência, todos somos criaturas do bem. O que falta é desenvolver isso, fazer com que essa germe, ou essa semente, ela seja, então, germinada, venha produzir um brotinho suave, leve, um brotinho ainda frágil, tênue, mas que logo, logo, se regrado, se cuidado, se cultivado, irá formar um ramo mais fortalecido, e se continuar sendo cuidado, irá formar uma árvore robusta, e se continuar sendo cuidada, será formada a árvore que dá frutos do bem, que nós estaríamos, então, chamando o terceiro estágio. Então, está no instinto, é normal, entre aspas, por favor, a palavra normal, se esperar comportamentos em que o instinto prevaleça sobre a inteligência. Mas isso é etapa evolutiva, nós não temos nada de problema nisso. Nós vamos chegar a tratar um caso desse daqui um pouco. De modo a lhe serem precisas novas provações para se corrigir. Então, todo mundo que está nesse estágio vai ter que fazer novas provas até um dia passar na prova. É igual aquele menino. Ou você estuda e vem para a aula para poder passar, ou você estuda e vem para a aula para poder passar. Vai ter que passar, não tem jeito de fugir dessa escola. Então, aqui é muito claro. Vejamos que nós temos dois tipos aqui bem declarados, que Kardec colocou. Manifesta imediata dos sentimentos é indício de progresso. Persistência mais ou menos longa do mal é indício, é prova de atraso do espírito. Bom, fechamos o caso 1, que nós estamos tratando. Vamos para o caso 2, que é o Lemer. Esse foi condenado à pena última pelo júri de Aisne e executado 31 de dezembro de 1857. Foi evocado em janeiro de 1858. Então, veja, um intervalo aí próximo de um mês. Aqui nós colocamos algumas perguntas em destaque. Esse caso nos dá bastante material para aprofundarmos. E vejam que você vai conseguir fazer analogia com alguns casos em paralelos. Você vai ver alguma coisa acontecendo no caso 1, que é semelhante ao que acontece no caso 2. Às vezes, no caso 1, é exatamente diametralmente oposta do caso 2. Você vai ver que dá sempre para fazer essas relações. Aqui, por exemplo, dá para você deduzir claramente que existe morte e que existe desencarnação. E que existe morte também, que ainda não participou o espírito da desencarnação. Ou seja, na morte, o médico legista atesta a morte do corpo físico, mas o espírito está ligado ao corpo físico pelo cordão fluídico. Na desencarnação, a morte já foi atestada com certeza e o espírito já não está mais ligado ao corpo físico, porque já foi desligado esse cordão fluídico. Os liames energéticos que mantinham a ligação do espírito ao corpo físico foram desvencilhados e o espírito já está livre. Então, nós temos um caso aqui bem clássico, lembra? Os casos foram de guilhotina, esse também. Mas a dor física do suplício, quem a experimentava? Perguntou Kardec. O corpo ou o espírito? A resposta do espírito que sofreu essa experiência. A dor moral estava em meu espírito. Ele fala como se tivesse ainda encarnado e fala meu espírito como se ele fosse o corpo e ele, na verdade, não fosse o espírito. Lembremos que é alguém que foi guilhotinado. Essas respostas precisam ser ponderadas. Sentindo o corpo a dor física. Então, o corpo sentiu a dor física. Agora, Kardec colocou em itálico, para chamar a atenção. Mas o espírito desligado também dela se ressentia.
Por quê? Porque o que acontecia no corpo físico era transmitido como sinal pelo cordão fluídico, e quem recebia esse sinal era o perispírito, e quem recebia o sinal no perispírito é a alma, que é o que realmente sente. Então, na verdade, esse sujeito ainda estava repercutindo nele as dores do corpo físico, porque ele não estava desencarnado. Ele estava morto, mas ainda não estava desencarnado. E isto já tinha quase um mês. Então, veja que você pode ter desencarnações que demoram mais de um mês. Eu não sei se vocês se lembram, capaz de vocês se lembrarem, com certeza. O pessoal mais antigo aí, como eu, talvez aí o Edmar vai me ajudar aí a não mentir sozinho aqui. Lá em 1970 e 71, nós tivemos dois grandes programas que foram feitos numa televisão que nem existe mais hoje, cuja audiência chegou a 86%. Chamava Pinga Fogo, lembra dele? E tem uma pergunta, me falha a memória aqui se foi no primeiro ou se foi no segundo, foi 70 ou 71, que Chico recebeu de um dos participantes, que estava ali na região dos perguntadores, em que o corpo físico deveria ser cremado em quanto tempo? E o Chico respondeu sobre a inspiração do nosso Emmanuel, nada menos do que 72 horas em câmara fria. Olha só, nada menos do que 72 horas. 24 mais 24 mais 24. 3 dias, certo? 3 dias de corpo físico ali no necrotério, dentro de uma câmara fria, gente. Isso por quê? Porque na esmagadora maioria desse povo, desse planeta de expiações e provas que somos nós, a maior parte das pessoas demoram a desligar-se do corpo físico, na média 72 horas. Agora, isso é uma resposta que vale para todo mundo? Claro que não. Tem gente como esse aqui que vai precisar de mais de um mês. Tem gente como eu que vai precisar de 32 mil anos. Brincadeira à parte, a gente sabe que variará de acordo com a moral que o sujeito viveu na encarnação que ele está agora. Se a moral dele foi toda comprometida, é lógico que ele vai ficar mais preso àquele corpo físico por mais tempo. Se a moral foi elevada, pode queimar imediatamente depois que acabou de morrer. Então, varia de pessoa para pessoa segundo a sua moral. Então, é o que vai determinar se ele está desencarnado ou não, é moral. Então, como diz o outro, quando você enterra, quando você coloca sobre a terra, ali você tem tempo, né? Porque a microfauna vai começar a consumir aquele corpo físico, e a repercussão no espírito se tornará também sem percebida. A gente tem um caso no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, em que a mulher estava no cemitério com o cordão fluídico penetrando na terra. E ela sentia todas as dores. Ela dizia, estou apodrecendo, é o que ela sentia. Então, ali também ela repercutiu nela. Só que, se ela se desligasse, não era o caso dela, em 12 horas, em 24 horas, o que vai acontecer com o corpo depois ali não vai perceber. Então, ao passo que se você queimou imediatamente após, ele já sentiu os processos de cremação sendo transmitidos para ele. Então, gente, isso é sério, né? Esse espírito aqui, realmente, ele estava ainda morto, mas não desencarnado. E ele diz isso, e não tem como a gente não deduzir dessa forma. Outra questão que Kardec fez. Dizem que se há notado a expressão da cólera e movimentos na fisionomia de certos supliciados, como se estes quisessem falar. Será isso efeito de contrações nervosas ou um ato de vontade? Gente, a expressão facial do morto diz muito, né? Agora que interessante. E Kardec fez essa pergunta, porque nós vamos ter um caso lá nos Espíritos Felizes, que o sujeito, que acho que era o Sanson, ele morre e fica com aquela cara assim, ah, que bom morrer. Todo mundo olha e fala assim, gente, é bom demais morrer, mano. O sujeito. Mas esse aqui, por exemplo, já não era o mesmo caso. A fisionomia dele, os rictos que estavam na face dele, eram completamente opostos. Então, esse é bom morrer ou não é bom morrer, depende de como se viveu, né? Então, olha, a resposta, vou repetir, dizem que se há notado a expressão da cólera e movimentos na fisionomia de certo supliciado, como se esses quisessem falar. Será isso o efeito de contrações nervosas ou um ato da vontade? Ele foi pronto para responder. Da vontade. Por quê? Porque o espírito não está ligado mais ao corpo, mas ele tem vontade de falar e mostrar aquela caratonha, porque o cordão fluídico ainda consegue trazer essa expressão na caratonha, porque mesmo estando com a cabeça decepada, você não decepa o cordão fluídico. Esse é energético, então não tem lâmina que o senhor Guilhotin criou que irá fazer com que você elimine isso. Outro ponto que a gente
é muito importante a gente não esquecer que acontece quando a gente não cumpre a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Se o descumprimento dessa vontade chegou a ser conforme o nível evolutivo da pessoa elevado, ele pode estabelecer nele um complexo de culpa. Vamos ver isso. Tendes encontrado as vossas vítimas? Vejo-as. São felizes. Seus olhares perseguem-me. Sinto que me varam o ser. Debalde tento fugir delas. Em vão tento fugir delas. Por que impressões vos causam esses olhares? Vergonha e remorso. Ocasionei-os de novo em itálico, voluntariamente, e ainda os abomino. Gente, é muita coisa para estudar num trecho só. Daria para a gente ficar aqui, viu, Edmar? Perdoe até o final da tarde, mas nós não temos esse tempo todo. Vamos lá. Olha essa primeira parte. Primeiro, as vítimas estão lá olhando para ela? Na maior parte, não. A gente pode até ter um caso de uma vítima que vai fazer o processo que a gente conhece como obsessão. Mas isso aqui é fixação mental. O sujeito tem um complexo de culpa tão grande, o remorso tão grande, que ele carrega as vítimas dentro dele. Ou seja, o inferno de cada um está dentro de cada um, ou o céu de cada um está dentro de cada um. Esse sujeito, como tinha agido voluntariamente, ele sabia o que estava fazendo, quis fazer, esse sujeito sente vergonha e remorso, como se as vítimas pudessem estar vendo ele realmente. E enquanto ele não sair do remorso e entrar para o arrependimento definitivo e dispor-se a expiar e reparar, essas vítimas continuarão fixas na mente dele. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente isso. Então é importante a gente perceber que o complexo de culpa é aquilo que nós plantamos em nós mesmos voluntariamente e que nós precisamos expurgir de nós. Enquanto nós não retirarmos esse complexo de culpa, nós estaremos carregando ele com nós e ele será matriz, fonte de muitos dos problemas que nós temos na vida, inclusive o da depressão. Pendores do espírito versus educação. Ora, eu trago predisposições, mas uma educação dessa que a gente falou, moral, será que ela consegue reprimir meus pendores e eu não cometer aquele crime? Vamos ver essa pergunta tratada aqui nesse caso. Kardec diz assim, o pendor para o mal estava na vossa natureza, ou seja, ele tinha predisposição para matar, ele estava nele. Ou foste ainda influenciado pelo meio em que viveste? Então, Kardec fez a pergunta, o pendor estava em você ou foi o meio que te... sempre aquela questão que nós temos estudado na academia, o meio e a natureza da própria pessoa, o que está inato dela e o que o meio proporciona. E isso, realmente, as duas coisas acontecem. Olha só o que ele responde. Sendo eu um espírito inferior, então ele se reconhecia, e aqui provavelmente ele tem o guia espiritual dele ajudando nessas respostas, né? Para que ele dê as respostas que sejam instrutivas. Sendo eu um espírito inferior, a tendência, a predisposição, a vocação para o mal estava na minha própria natureza. Então, diz Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as más tendências, porque as más tendências, cada um carrega as suas em si. Se você é um verdadeiro espírito como um verdadeiro cristão, não quer dizer que você se livrou delas por ser espírita ou por ser cristão. Quer dizer que você se tornou consciência delas, reconhece o verdadeiro espírito pela aquela consciência que ele passa a ter disso, né? E ele, passando a ter essa consciência, ele passa a se esforçar para poder não deixá-la se expandir, ao contrário, para ele poder reprimi-la, até sublimá-la para o bem. Então, esse sujeito trazia isso nele, como a esmagadora maioria de nós traz. Aí diz ele, olha o que levou à bancarrota moral dele, olha o que levou à queda espiritual, olha o que levou à perdição. Quis elevar-me rapidamente, mas pedi mais do que comportava as minhas forças. Quando ele estava no plano espiritual, ele pediu uma prova em que ele fala assim, eu quero passar por essa prova. E aí o benfeitor fala, meu filho, é muito pesado. Eu quero, não deixa que eu... Aí o benfeitor, para poder fazer, lembra da parábola do filho pródigo? Pai, dá-me herança que me compete, né? E o pai dá a herança, porque o livre-arbítrio é respeitado. Então, lá no mundo espiritual também, quando a gente pede uma encarnação, a gente pede segundo as nossas necessidades íntimas. Lá a gente não tem mais aquele obliterar da carne, a gente vê com a lucidez do espírito e a gente sabe o que precisa fazer. E o desejo de reparar o mal é tão grande, o desejo de ficar em paz com a própria consciência é tão grande, que a gente às vezes quer elevar-se rapidamente, como ele falou ali, ó.
e pede mais do que dá conta de fazer. Ele falou, mais do que comportavam as minhas forças. Acreditando-me forte, escolhi uma rude prova e acabei por ceder à tentação do mal. Por isso, gente, um pedagogo sábio, ele não dá tarefas muito grandes para um iniciante no aprendizado logo no início. Ele vai fazendo pouco a pouco, para que essas tarefas vão sendo absorvidas pouco a pouco, vai dando a robustez para que ele possa vencer tarefas mais difíceis. Você não começa aprendendo a área das exatas fazendo diferencial integral. Você começa aprendendo somar mais 2, mais 2, mais 4. Pouco a pouco, você vai multiplicando, dividindo, exponencializando. Enfim, você vai fazendo toda aquela gradação de conhecimento matemático até um dia você fazer aquilo que hoje parece inacessível a você de maneira natural. E aqui é a mesma coisa. Ele provavelmente quis exigir-se mais de si mesmo, acreditando-se mais forte do que ele realmente era, e caiu na tentação. Então, a responsabilidade, ele se atribuiu. Ele foi o culpado da escolha. Ele teve livre-arbítrio antes de escolher uma prova mais difícil, mais rude, e mesmo assim caiu. Aí, Kardec faz uma pergunta muito importante, que é o que trata do que nós chamamos de predisposição versus educação. Se tivesseis recebido são os princípios de educação, ele está falando de sãos aqui no sentido de educação moral, ter-vos-eis desviado da senda criminosa, ou seja, do caminho criminoso? Sim. Olha o impacto da educação quando você está encarnado. Daí porque o evangelho no lar, conversar com os filhos sobre o evangelho durante toda a presença dele na sua casa, é uma educação inapreciável aos olhos do que não consegue enxergar a vida espiritual. Mas é uma educação fundamental para dar discernimento moral para essa criaturinha quando ela estiver vivendo sozinha na vida. Ele responde, sim, claro que daria para eu poder evitar. Mas, como ele pediu uma prova rude, eu havia escolhido a condição do nascimento. Então, ele escolheu uma prova em que ele não teria condição de ser educado. Sabe quando você fala assim, Max, eu sou poderoso, eu dou conta de fazer isso, pode deixar, eu dou conta. Mas, olha, eu acho que é melhor você levar esse resultado aqui, levar esses aparatos aqui do lado, você pode precisar. Não, eu já estou fortalecido, eu dou conta. Foi ele. Ele chegou lá, cadê os aparatos que seriam necessários para poder acordá-lo, fazer com que ele se desse conta de que ele estava indo para o caminho do mal e não se deixasse conduzir-se sem nenhum provimento educacional para poder lhe assistir. Então, vejamos que sim, o meio influencia as decisões de um espírito que traga predisposições. Se as predisposições são fortes, o meio tem que ter fortaleza contrária para poder fazer com que ele tenha forças para lutar contra o mal que nele ainda se encontra. Mas ainda tem mais para a gente poder falar sobre isso. Acaso não vos poderias ter feito homem de bem? Quando Kardec fala homem de bem, a gente vai lá do capítulo 17 do livro, né, dos Espíritos, do livro Evangelho. Lá você vai ver que o homem de bem não é muito fácil de ser atingido, como você lá vê. E ele diz assim, olha, um homem fraco é incapaz tanto para o bem como para o mal. Então, ele já se julgava um homem fraco. Ele poderia ter feito tanto o bem como o mal, depende das induções. Se ele foi induzido para o bem por uma educação moral, ele teria, obviamente, corrigido a sua fraqueza. Mas se ele foi induzido para o mal, nas condições da educação, entre aspas, que a vida lhe forneceu, ele poderia, obviamente, colocar em evidência o que ele já trazia de mal em si. Então, ele responde assim, poderia talvez corrigir a vida, na vida, quando ele fala na vida, na existência encarnada, o mal inerente, ou seja, aquele que está junto da minha própria natureza, faz parte de mim. Mas nunca me elevar à prática do bem. Olha, gente, ele colocou aqui uma expressão fortíssima, mas nunca. Quando ele fala nunca, vamos deixar bem claro, para aquela encarnação, ele não tinha jamais condições de chegar no topo. Ele precisaria, depois daquela de mais uma, como a gente falou, a escadinha de Jacó da vida, para que ele fosse armazenando esses conhecimentos novos, essas experiências novas, essas aquisições novas, e uma se sobrepondo à outra, sobrepondo à outra, sobrepondo à outra. Isso vai fazendo aquilo que se chama de inerência. Vai sendo inerente a você. E você hoje não pensa para responder 2 mais 2 são 4, mas você provavelmente, se for fazer um cálculo diferencial integral, você vai ter que raciocinar bastante, porque
2 mais 2 já está inerente a você, faz parte da sua natureza. Agora, desenvolver um limite tendendo a zero lá não sei do que na matemática, você terá que fazer um cálculo, você ainda tem que fazer muito esforço, aquilo não vem natural em você, porque ainda não está inerente a você, não é uma aquisição pronta e acabada. Então, ele não tinha as aquisições prontas e acabadas que dessem a ele condição de ser homem de bem. Isso é muito importante. Então, por isso que a gente tem que lembrar que Kardec coloca lá no item 3 as características do homem de bem. E no item 4 ele coloca bons espíritas. Nós temos que buscar fazer o que nós temos condições de fazer. Eu não posso querer agora ser sei lá, qualquer santo desse aí que o pessoal costuma falar, de uma hora para outra. Não vai dar, gente. As minhas aquisições não comportam, eu não tenho base para assentar uma casa tão pesada dessa, vai romper a base. Eu não tenho estrutura inferior para poder sustentar o peso desse conhecimento superior, dessa moral elevada. Então não vai dar para eu tornar um homem de bem nesta encarnação, mas vai dar para eu tornar um homem melhor, com melhores aquisições, diminuindo as minhas más predisposições e aumentando as minhas boas predisposições. Na outra encarnação, faço isso de novo, diminuo mais um pouquinho as que não convém, aumento mais um pouquinho as que convém, e assim, de encarnação em encarnação, eu chego um dia a ser homem de bem. Então, por isso está lá no túmulo de Kardec, né? Que a encarnação é a lei, né? Se você ver, foi colocado no túmulo dele essa frase para poder fazer exatamente sentir isso que está aqui. Agora vamos falar da fixação mental, que a gente agora há pouco comentou. Diz assim a pergunta: uma vez que assim é, sob que forma vos veríamos se tal nos fosse possível? Resposta: ver-me-eis sob a minha forma corpórea, a cabeça separada do tronco. Gente, eu pergunto, a cabeça dele está separada do tronco mesmo, no mundo espiritual? Essa resposta diz respeito ao que ele quer que você veja, consciente ou inconsciente desse querer. Ele, na verdade, no momento em que ele tomar consciência pela condição de reparação que ele já quer buscar, a cabeça volta naturalmente para o lugar. Quantos são os casos que nós encontramos na literatura espírita que mostram isso? Espíritos que estão se vendo numa determinada condição, mas que só ele está conseguindo se ver. Não sei se vocês se lembram, lá no livro Memórias de um Suicida, já na parte final do livro, eles estavam preparando para reencarnar. Eu não me recordo agora se era o Silveira, um português que tinha desencarnado, ou se era um outro, que eu não me recordo o nome aqui agora. Ele, não era o Silveira, era o outro que eu não me recordo o nome. Ele tinha matado a amante estrangulando, usou as mãos foi motivo de escândalo. Ele matou por estrangulamento e depois se suicidou por enforcamento. Quando ele estava perto de encarnar, ele já não via as próprias mãos no perispírito. Mas os membros que estavam ali convivendo com ele, os mesmos que iriam passar pelas provas que seriam, obviamente, reparadoras e expiatórias, eles viam a mão nele. Mas, com o passar do tempo, aproximando-se a hora de desencarnar, nem mesmo os que estavam ali já viam as mãos nele. As mãos, mesmo energéticas, não estavam mais sendo percebidas pelos espíritos que estavam naquele mesmo nível evolutivo. Quando ele vai ser visitado, depois de encarnado, ele já era um menininho de uns 3 para 4 anos, aparece só o toquinho da mão dele, ele dormindo com os toquinhos da mão aqui, ó. Só não tinha as mãos, só tinha aqui onde termina o antebraço. Então, na verdade, esse processo está fixado na mente do culpado. Quando a pessoa que se culpa, ela consegue se fixar de tal forma que nem os que os veem, até mesmo os que os veem, tanto do cá como de lá, os veem como ele fixou, sem a cabeça. Então, esse indivíduo realmente se mostrava dessa forma, ainda que essa forma fosse apenas uma fixação mental, que ele corrigirá à medida que ele se desenvolva. Bom, passado isso, vem a frase que nós falamos. Primeiro arrepende, depois expia, e depois é aquilo que se chama reparar. Não necessariamente numa sequência pedagógica assim. Às vezes um pode intermediar com o outro, pode conviver paralelamente. Mas vamos trabalhar nessa linha do raciocínio para que isso seja fácil de ser compreendido. A expiação é um meio de se livrar do remorso. Por quê? Olha só. Poderíamos concorrer para vos aliviar desse sofrimento? Veja, sofrimento é o que está fazendo a pessoa acordar. Tem uns que acordam com pouco sofrimento,
tem outros que acordam com médio sofrimento, tem outros que acordam com muito sofrimento, tem outros que acordam com sofrimento exorbitante. Mas, enfim, todos acordam, todos despertam para a vida. Quando despertam para a vida, entra o remorso, ou entra o arrependimento, ou entra um e depois o outro. Vamos ver isso. Olha a resposta. Poderíamos concorrer para vos aliviar desse sofrimento? Tanto o remorso quanto o arrependimento provoca sofrimento, porque a pessoa sabe o que fez e não quer conviver mais com aquilo. E isso acossa 24 horas por dia, 31 dias por semana, 365 dias por ano, encarnação até ele se livrar disso. E ele fala o quê? Fazei votos. Esse votos aqui é no sentido ecumênico, né? Aqueles votos que você faz na igreja. Lembra que não existia espiritismo. Ele era provavelmente um católico. Fazei votos, ou ele conhecia a doutrina católica, para que sobrevenha a expiação. Olha a expressão, gente. Sobrevenha. Isso aqui é muito importante. Eu levei muito tempo para aprender por que Kardec tinha colocado a expiação no meio do arrependimento e da reparação. Mas por que Kardec colocou isso? Aí primeiro você tem que definir o que é expiação com X. Expiação com X é uma prova obrigatória, compulsória, que você não consegue escapar. Então, eu tenho expiações que foram impostas pela lei de justiça quando eu sou um espírito renitente no mal. É aquele sujeitozinho que está numa cadeira de roda e reclama de tudo, desde a hora que acorda até a hora que dorme, tudo para ele está ruim. Mas eu posso ter a expiação, como uma dessa aqui, que eu sofrendo e não conseguindo mais aguentar esse sofrimento, eu peço para passar por aquela prova de vontade própria. E eu estou na cadeira de roda, e desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo, eu dou graças a Deus. Eu sinto, estou sempre alegre, vejo alegria em tudo quanto é coisa. A cadeira de roda é a mesma, a prova é a mesma, mas a referência ou a repercussão que a prova provoca em cada um é diferente, segundo as demandas íntimas, segundo as condições íntimas de cada um. Então, quando a expiação vem por pedido, ela é um alívio para o espírito. Por isso que, na leitura que foi feita pelo nosso amigo Edmar no começo, falou-se exatamente isso, de a dor ser esse mecanismo de libertar o espírito daquele processo que era um sofrimento constante 24 horas por dia. Gente, isso é tão forte, esse sofrimento é tão forte, mas tão forte, que tem gente no mundo espiritual que implora, pelo amor de Deus, para poder reencarnar logo, quanto antes, para poder, com o abafador que se chama carne, minimizar esse sofrimento e poder expiar esse dolorido processo que não se compara com o dolorido processo aqui na carne. Por isso que a eutanásia é um mal, gente. Quando você tira a pessoa de viver os últimos momentos que ela precisa de sofrer aquele processo expiatório, que funciona como um depurativo, sabe aquela purga que você faz, vai tirando aquela sujeira? É assim que funciona essa expiação. Vai limpando a alma das sujidades que ela mesma nela colocou. E é por isso que ele faz votos para que sobrevenha a expiação. Ou seja, ele estava doidinho para que a expiação viesse. Ele nem falou em reparação, porque o sofrimento era tão grande que ele queria primeiro se libertar do sofrimento. Então, muitas vezes a pessoa expia uma encarnação inteira e não repara. Aí, na outra encarnação, minimizado o sofrimento, ele pede para reparar. Veja como a lei divina é absolutamente importantíssima de ser conhecida. Você toma outro rumo na sua vida quando você conhece isso. Vamos para o terceiro caso. 158 anos depois da desencarnação, um espírito apresenta-se espontaneamente ao médium, sob o nome que você está vendo aí, deve ser Banistui, sabe como é que pronuncia, dizendo-se ter morrido em 1704 e padecer horríveis sofrimentos. Padecer horríveis sofrimentos. Nós calculamos aqui pela data, daria 158 anos pela informação do espírito. Algumas perguntas em destaques. Olha só. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, disse Jesus quando o nosso querido Pedro cortou a orelha de Malco. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Vamos ver isso aqui agora repercutido exatamente na vida desse sujeito? Podereis dar-nos alguns pormenores sobre a vossa vida? Ser-vos-á levada em boa conta a sinceridade da confissão. Pobre e indolente, ordenei-me para ter uma posição sem pendor, aliás, para tal cargo. Então, gente, na época,
entrar num convento, às vezes era posição social, era posição financeira boa, você tinha comida, tinha garantido tudo a sua vida ali. Então, muita gente buscava isso, além de ser uma pessoa que poderia subir naquela hierarquia lá e ser alguma pessoa importante na sociedade. Então, muita gente buscou esse caminho. Nós temos vários livros que tratam desses romances que a gente sabe que essa situação foi sempre existente. Olha ele. Inteligente, ele tinha noção, ele sabia que ele era inteligente, conseguia essa posição. Então, ele usou das artimanhas da inteligência, então ele foi, obviamente, uma pessoa que usou a inteligência não com fins elevados, usou a inteligência com fins pessoais e não, vamos dizer assim, não confessáveis. Influente, abusei do meu poderio. Olha o poderio aí, Edmar. Vicioso, corrompi aqueles que tinha por missão salvar. Gente, vicioso, corrompi aqueles que tinha por missão salvar. Coloca na sua mão alunos e você corrompe esses alunos. Foi o que ele fez. Cruel, persegui os que me pareciam querer verberar os meus excessos. Persegui os que me pareciam querer verberar os meus excessos. Os pacíficos foram por mim inquietados. Quem estava lá em paz, ele tirou a paz. As torturas da fome de muitas vítimas eram extintas a miúde, frequentemente pela violência. Olha o tanto de coisa que ele fez de mal para o outro. E agora, isso aqui foi quem com a espada fere, com a espada será ferido. Agora sofro todas as torturas do inferno, ateando-me as vítimas, o fogo que me devora. As vítimas, como já vimos, está na mente dele. Não significa que todos aqueles que ele fez estariam ali acabando com ele, ainda que possa acontecer. A luxúria e a fome insaciáveis perseguem-me. Então, ele sentia fome e esse aspecto da luxúria lá no mundo espiritual, e ele estava há 158 anos. Cresta-me, queima a sede nos lábios escaldantes, porque ele fez muita gente passar sede, sem que uma gota lhes caia em refrigério. Os elementos todos me encarniçam contra mim. Orai pelo meu espírito. Quem lembra da parábola do Lázaro lá que deixava o mendigo na porta, que até o cachorrinho lambia, vai ver isso aqui escrito lá dessa forma. Quando ele pede para Jacó, para poder falar para os irmãos, a gente aproveita para conversar sobre mediunidade naquela passagem. É exatamente o que esse cara, esse amigo, chamei ele aqui de cara, ele passou. Olha os comentários do guia do médium. Era o guia do médium, não do espírito. As atrocidades por esse espírito cometidas não têm número nem conta. E maior é a sua culpa, porque possuía inteligência, instrução e luzes para guiar-se. A quem muito é dado, muito será pedido. Jesus já nos advertiu disso antes. Tendo falido com conhecimento de causa, olha porque é responsabilidade de ser espírita, de ser verdadeiro cristão, é enorme. Tendo falido com conhecimento de causa, mais terríveis lhe são os sofrimentos, os quais, não obstante, se suavizarão. Então, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Esse aliviar aqui é exatamente suavizar, que aqui o guia do médium está dizendo. Suavizarão com o auxílio e o exemplo da prece. A prece é um sopro que alivia, que suaviza, de modo a que lhes veja o termo. Ou seja, até ali, 158 anos, é como se ele estivesse na eternidade do sofrimento. No momento em que essa prece verdadeira chegasse a ele, ele começaria a ver luz no fim do túnel. Aqui você começa a separar o que é remorso do que é arrependimento. Ambos provocam sofrimentos, mas um tem esperança, que é o arrependimento. O outro não tem esperança, não vê a luz no fim do túnel. Confortado pela esperança. Esse sujeito aqui começa a entrar no arrependimento depois da prece. Deus o vê no caminho do arrependimento e já lhe concedeu a graça de poder comunicar-se a fim de ser encorajado e confortado. Amigas, presta atenção nessa palavra graça. Já lhe concedeu a graça. Ou seja, na matriz interior dele,
já se mostrava, pensa numa semente que está quase começando a entumecer para poder ela germinar. Já começou o processo de germinação dentro dela e você consegue, vendo aquela semente, aquelas experiências que a gente fazia na escola, coloca uma sementinha de feijão dentro do algodão na água, você consegue ver a sementinha ali e se você prestar atenção, ela vai entumecendo, entumecendo, entumecendo. Daqui a um pouco ela aparece a primeira coisinha verdinha que mostra-se para a vida. Aqui é a mesma coisa. São 158 anos que essa sementinha estava ali sofrendo, 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 mas algumas coisas ao longo desses 158 anos fez com que ele amadurecesse. E ele já estava predisponível quando a prece chegou até ele. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E essa prece acordou nele, e por isso chamou graça. Acordou nele o desejo de arrepender-se. E aí, essa comunicação que ele recebeu, que foi ele trazido para vir para essa comunicação, lembra que ela foi espontânea. Ele veio como sendo uma graça para ele, porque desta comunicação é como se aquela sementinha tivesse com alguma dificuldade para crescer, ela não tivesse como crescer, tivesse uma barreira. Essas comunicações ajudam a tirar essa barreira e a sementinha da sua regeneração começa a realmente crescer. Continua ele dizendo, pensa nele muitas vezes, pois nós o entregamos a você para fortalecer-se nas boas resoluções que lhe poderão advir dos teus conselhos. Presta atenção. Fortalecer-se nas boas resoluções. Intimamente, gente, ele quer, mas ele não tem força sozinho. Então é importante que alguém venha e ajude para ele. Por isso que nós vivemos numa vida solidária. Nós todos dependemos uns dos outros. Quem pode mais tem que ajudar quem pode menos. Se aqueles que estavam na Sociedade de Paris podiam ajudá-lo, os espíritos se utilizaram dele para ajudá-lo. Porque ele já tinha intimamente tomado essas resoluções. Ele já queria sair dessa situação. Então, o benfeitor que estava ali agora dizendo, entregamos ele para você. Daqui para frente é com você. Ao seu arrependimento, ou seja, o arrependimento dele, sucederá o desejo da reparação. Veja que ele pulou a expiação. Por quê? Porque a expiação continua sendo o sofrimento que ele vai experimentar durante o período em que ele estiver ou reparando ou não reparando, mas ele irá sofrer a expiação de qualquer forma. E pedirá, então, olha a expressão que ele usou, pedirá, então, uma nova existência para praticar o bem como compensação do mal que fez. Praticar o bem como compensação do mal que fez. A falta só é apagada, vocês viram isso no capítulo 7 da primeira parte, só é apagada quando você fizer o mal ser sobreposto pelo bem. Aí não haverá nenhum traço de mal, porque somente o bem permanecerá. Quando Deus estiver satisfeito a seu respeito e o vir resoluto e firme, far-lhe-á entrever as divinas luzes que o hão de conduzir à salvação, recebendo-o no seu seio, qual o pai ao filho pródigo. Tem fé, e nós te ajudaremos a completar o teu trabalho. Então, passou a responsabilidade para a Sociedade de Paris, mas não os deixou só. E esse era um desafio para fazer esse menino, espiritualmente falando, se aproximar do pai. Vamos para o quarto caso, que faz algumas referências com os demais. Rumores e outras estranhas e várias manifestações ocorridas numa casinha perto de Causternau-Dauri, sei lá como é que pronuncia isso, faziam-na tomar por habitada de fantasmas, mal assombrada, etc. Assim foi a dita casa exorcismada em 1848, aliás, sem resultado. O proprietário, o senhor D., pretendendo habitá-la, faleceu repentinamente alguns anos depois. Seu filho, animado do mesmo desejo, ao penetrar-lhe um dos compartimentos, recebeu de mão desconhecida vigorosa bufetada. E ele viu que não tinha ninguém ali, ele já sabia que era o espírito. No lugar, corria uma versão segundo a qual um grande crime teria sido cometido ali. O espírito que dera a bufetada foi evocado na Sociedade de Paris em 1859 e manifestou-se por sinais de tal violência que foram improfícuos todos os esforços para acalmá-lo. Tinha uma médium, uma amiga nossa, no grupo Leon Denis,
faz muito tempo. E ela foi empurrada na escada por um espírito obsessor. Ela tentou ajudar na equipe de desobsessão, ela tentou ajudar, ela se afeiçoou muito a um espírito encarnado, uma pessoa encarnada, e ela não conseguiu ter um afeto íntimo pelo o obsessor. E o obsessor, percebendo vamos dizer assim, essa brecha que ela deixou, porque ambos têm a sua culpa, né? Tanto o obsessor como quem sofre a obsessão, e ela conseguiu defender só quem estava sofrendo a obsessão. Intimamente, ela não conseguiu defender o outro. E esse espírito empurrou ela na escada, e ela caiu. E não tinha nenhuma situação que justificasse aquela queda. Eu estava visitando uma casa dessas que a gente assiste há algum tempo, e a mocinha, que é uma menina que a gente conheceu desde menininha lá no orfanato, ela estava me contando de uma tia dela que tinha morrido com um câncer no cérebro. E ela começou a falar dessa tia e eu, sem me dar conta, comecei a ficar com os pensamentos meio que turbulentos. E não sei o que eu pensei dessa tia que tinha desencarnado. Pois eu fui empurrado, eu senti quase cair, saí tropeçando como quem cata coquinho no chão e fiquei atordoado. E eu sabia, naquele momento, porque eu senti isso, era a tia que nós evocamos naquela conversa, naquele diálogo. E eu aprendi que mesmo ela querendo contar a história, eu deveria ter feito, minha filha, vamos fazer uma prece pela sua tia, deveria ter feito isso e encerrado a conversa e não fiz. Foi um aprendizado para mim naquele momento. Então, isso que aconteceu aqui é provável, real e pode acontecer de acordo com as relações que possa se ter com o espírito. Esse sujeito que foi esbofeteado, ele entrou na casa que o espírito julgava-se dele. E nós vamos ver o porquê que isso aconteceu. Interrogado, São Luís, a esse respeito, respondeu: é um espírito da pior espécie, verdadeiro monstro. Fizemo-lo comparecer, mas a despeito de tudo quanto lhe dissemos, não foi possível obrigá-lo a escrever. Ele tem o seu livre-arbítrio, do qual o infeliz tem feito triste uso. Gente, presta atenção aqui. É o espírito da pior espécie, verdadeiro monstro. Você, em sã consciência, não vai, inadvertidamente, aproximar-se de um lobo mau que não tem nenhuma domesticação e chegar lá porque o seu São Francisco se julga o São Francisco de Assis e vai: lobinho, vem cá, meu filho, o lobo está morrendo de fome, instintivamente, o que ele vai fazer? Ele vai te matar. Você não tem a menor dúvida disso. Então, quem entrasse naquela casa, seja quem for, que não tivesse uma proteção espiritual muito elevada, ou os bofetamentos seria provável. Por quê? Porque ele entrou no campo de ação daquela fera. E se você entrou na jaula onde a fera está, você está submetido ao instinto daquela fera. Então, é só para lembrar que nenhum de nós está livre de um esbofetamento desse, se não trouxermos em nós a matriz moral que nos proteja, que cria um escudo em que esse espírito não consiga transpor. Salvo isso, qualquer um pode ser esbofeteado, como o filho do Senhor D foi. Perguntas a São Luís para nossas explicações. Este espírito é passível de melhora? Essa pergunta Kardec fez, obviamente, para provocar. Por que não? Pois não são todos, e coloca aqui em itália, qualquer filho, nenhuma ovelha ficará afastada do redil, né? Este, como os outros, todos somos possíveis de serem melhorados. É possível, entretanto, que haja nisso dificuldades. Veja que ele era um espírito bem inferior. Porém, a permuta do bem, a troca do bem pelo mal, vai acabar por sensibilizá-lo. Gente, presta atenção. Erasto tem no Livro dos Espíritos um comentário que é um dos mais lindos que eu já vi até hoje de teoria social. Ele diz assim, mais ou menos, eu vou, obviamente, diminuir bastante o que ele está lá, que eu não vou conseguir ser tão fiel a ele. Ele diz assim, uma pessoa que recebe da vida esbofeteadas, que por onde ele vai, ele vamos dizer assim, é afastado, é expulso, uma pessoa que só recebe o mal, dentro dela, para proteção instintiva, ela também começa a fazer o mesmo com os outros. Ela recebendo o mal, ela começa a devolver o mal. Por outro lado, se uma pessoa que tem esse mal começa a receber o bem,
mesmo que ela ainda no momento não aceite aquilo, não confie que aquilo é verdadeiro, o bem reincidentemente dado a ela, com o tempo, quebra aquele mesmo processo que foi antes instalado por um novo processo que ela se deixa levar de substituir o mal para o bem. Essa sensibilização é uma das coisas mais poderosas. Você tem, às vezes, espíritos em reuniões mediúnicas que levam 10 sessões, 15 sessões para conseguirem confiar e seguir uma nova caminhada. Dentro de cárceres, dentro de antigos orfanatos, essas casas em que as pessoas viviam, tinham muitas pessoas duras, mas que um toque de amor, continuadamente, mesmo a pessoa não sensibilizando no mesmo momento, mas sensibilizaria pouco a pouco, um dia faz com que essa pessoa quebre essa resistência e torne-se dócil também. Orai em primeiro lugar. E se o evocardes, daqui a um mês, vereis a transformação operada. Veja, tem um planejamento. Daqui a um mês, após as orações, ele será chamado na reunião mediúnica, que ele não pôde manifestar-se da outra vez. Após os conselhos de São Luís, evocado mais tarde, o espírito mostrou-se mais brando e, pouco a pouco, submisso. Veja, a palavra submissão apareceu de novo aqui. Você precisa se submeter. Seu orgulho precisa dobrar-se. E arrependido. Então, ele mudou em intervalo de um mês, um espírito primitivo, presta atenção, um espírito fera, monstro, como foi usada a expressão por São Luís. Ele se submeteu, assim como um animal extremamente mau, um animal que parece mal, se você tratá-lo com carinho, aquele leão vira um gatinho para você, porque ele confia e não precisa usar o instinto. Aqui acontece o mesmo. Explicações posteriores, ministradas não só por ele, como por outros espíritos, deram em resultado saber-se que, em 1608, habitando aquela casa, assassinaram o irmão por motivos de terrível ciúme, degolando-o durante o sono. Lembra de João Batista? Cortado o pescoço, ele também foi degolado pela guilhotina. Alguns anos decorridos, também assassinaram a esposa, que nós temos de novo a simetria do com ferro ferre, o ferro será ferido. E, mais tarde, ele também assassina a esposa, que ele vai também ter que quitar com as leis divinas. O seu falecimento ocorreu em 1659, aos 80 anos. Então, isso 158 anos depois, sem que houvesse respondido por estes crimes, que pouca atenção despertaram naquela época de balbúrdias. Depois da morte, jamais cessara de praticar o mal, provocando vários acidentes ocorridos na tal casa. Lembra que eu acabei de falar da médica que foi empurrada? Acidente, que você não explica de maneira natural. Ele provocou vários acidentes naquela casa, não foi só esbofeteado o filho do senhor D, não. Um médium vidente que assistiu à primeira evocação viu, no momento em que pretendiam forçá-lo a escrever, quando sacudiu violentamente o braço do médium. De medonha catadura, trajava uma camisa ensanguentada, tendo na mão um punhal. Vamos lembrar de novo de Kardec, daquela caixa de rapé que o espírito levava e o cachimbo. O punhal, na verdade, era da mente dele. Perguntas a São Luís. Fixação mental de novo. Tende a bondade de nos descrever o gênero de suplício deste espírito? Resposta. É atroz, porque está condenado. Olha a condenação. Condenado a habitar a casa em que cometeu o crime, sem poder fixar o pensamento noutra coisa que não no crime. Veja, gente, a condenação não foi imposta por alguém. A lei de causa e efeito, o mecanismo divino, auto se impõe. Não tem um júri, muitas pessoas têm um tribunal, não. O tribunal chama-se consciência. Essa imposição é a natural. Uma vez cometido o erro, esse tribunal severo que a pessoa vai ter para consigo mesma, faz com que fixe, olha a expressão, fixe o pensamento naquilo que é realmente a causa do crime. Tendo-o sempre ante aos olhos e acreditando na eternidade de tal tortura. Então, ele via sempre o crime que ele cometeu e achava que nunca ia acabar isso. Essa tortura permaneceria para sempre.
está como no momento do próprio crime, ou seja, a fixação foi tão forte, mas tão forte, que da hora que ele morreu, da hora que ele cometeu o crime até agora, 158 anos depois, ele ainda continua mostrando-se tal como no dia do crime. Porque qualquer outra recordação lhe foi tirada e interditada toda comunicação com qualquer outro espírito. Então não é que ele tem alguém que fica barrando, não deixa nem entrar nenhum outro espírito aqui, não. Não é que ele não vai conseguir recordar porque alguém foi lá e fez uma mensagem na cabeça dele, fez uma cirurgia, e ele, não, gente. Isso é autoimposto. Ele se fecha tanto naquilo que ele não recorda de mais nada. Ele cria um campo magnético tão forte que ele mesmo gera que nenhum outro espírito consegue entrar ali sem mesmo perceber. Sobre a Terra, só pode permanecer naquela casa. E no espaço, só lhe restam solidão e trevas. Então, ele tinha dois caminhos por onde ele andava. Na casa e quando estava no espaço, que se chama mundo espiritual, só solidão e trevas. Agora entra o poder da prece. Gente, é muito importante o quanto a gente aprende com Kardec. Haveria um meio de o desalojar dessa casa? Qual seria esse meio? Quando se quer desembaraçar obsessões de semelhantes espíritos, o meio é fácil. Gente, eu achei isso tão bacana. O meio é fácil, não é difícil. É só querer, querer é poder. Qual é o meio, meu filho? Orar por eles. Contudo, é precisamente isso que se deixa de fazer muitas vezes, preferindo se intimidá-los com os exorcismos formulados, que, aliás, muito os divertem. Aquela época se fazia exorcismo, hoje a gente não sabe. Insinuando às pessoas interessadas a essa ideia de orar por ele, fazendo-o também nós, conseguiríamos desalojá-lo? Sim, mas reparai que eu disse para o orar, e coloquei itálico. Não para mandar orar. Ó, gente, vocês oram aí por mim, viu? Não, meu filho, você tem que orar por você também. Eu posso até orar por você, mas você precisa querer orar por você. Ó, vocês oram pelo meu irmão aí. Não, você precisa orar pelo seu irmão. Depois, nós podemos até orar por você, mas você precisa fazer isso por ele também. Então, esse desejo, gente, em outras palavras, tem que nascer do coração. O desejo sincero de ajudar esse irmão. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando, por exemplo, acontece um assassinato aqui na nossa cidade, ou acontece um acidente de trânsito que o cara bêbado matou uma família inteira e ele mesmo não morreu, ele vai ser preso. O que acontece na mídia? A esmagadora maioria das pessoas defendem, obviamente, as vítimas e quase que, se pudessem, lixariam aquele sujeito. É mais ou menos assim que acontece. Mas o que aconteceu, e nós vamos ver num caso daqui um pouquinho. Essas pessoas que morreram são as que se libertaram. E ele foi a que se aprisionou. Então, ambos precisam de prece. Não só aquele que cometeu, como qualquer um pode cometer o erro, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, precisa, tanto quanto a família, e nós esquecemos de fazer exatamente isso por ele. Então, a gente acaba fazendo por quem sofreu o problema e quem causou o problema é esquecido. E é exatamente isso que dificulta mais ainda para ajudar esse a sair mais cedo do sofrimento e voltar para o Pai de onde se afastou. Então, vamos lá. Mais um ponto, e nós vamos voltar daqui um pouquinho na questão da prece. Noção do tempo segundo o grau evolutivo. Existe tempo para o espírito, gente? Vamos lá. Disseram-nos que o tempo não existe para os espíritos e que um século para eles não passa de um instante na eternidade. Dar-se-á efetivamente esse fato para com todos os espíritos? Não, de certo, porque isso só se dá com os espíritos que têm atingido elevadíssimo grau de adiantamento. Então, não existe tempo para o espírito que está em estágio elevado, evolutivamente falando. Para os inferiores, porém, o tempo é frequentemente moroso, sobretudo quando sofre. Parece que o tempo não passa quando está sofrendo, né? Oh, meu Deus, o tempo não passa. E é exatamente esse sentido da noção de tempo. Então, tempo é relativo, como Albert Einstein demonstrou. Pluralidade dos mundos. Uma pergunta suscita isso também. De onde vinha esse espírito antes de sua encarnação? Tiveram uma existência entre tribos das mais ferozes e selvagens, aqui mesmo na Terra, e precedentemente em planeta inferior à Terra. Ué, Max, então nós temos extraterrestre aqui na Terra? Tem extraterrestre inferior e extraterrestre superior, só que eles estão encarnados entre nós.
são espíritos que vieram de outros planetas. Você mesmo, com certeza, não é daqui, não é a sua primeira encarnação aqui, você também é um extraterrestre. A maior parte de nós somos de fora. Basta olharmos os exilados de Capela, que tem muito exilado de Capela até os dias de hoje aqui na Terra. E esse sujeito aqui veio de um planeta mais inferior do que a Terra. Passou uma temporada entre tribos ferozes e selvagens e resolveu pedir uma encarnação entre civilizados. Civilizados entre aspas. Proporcionalidade das penas. Outra pergunta nos suscita a prova da proporcionalidade das penas. Severamente punido agora por esse crime, se-lo-ia igualmente pelos que porventura tivesse cometido, como é de supor, quando viviam entre os selvagens, que serão selvagens e eram cruéis, claro que ele deve ter cometido o crime lá também. Então Kardec perguntou, se o crime que ele cometeu naquela época, que ele estava lá nas tribos selvagens, e o crime que ele cometeu agora, serão igualmente, vamos dizer assim, punido igualmente? Severamente punido agora pelos crimes, seria igualmente se ele tivesse lá naquela época? Sim, porém não tanto. Como assim? Porque naquele tempo ele era mais ignorante, então menos alcançava a extensão do delito. Em outras palavras, você é punido pelo grau de consciência que você tem do seu erro. Quanto menos consciente do seu erro, menos responsável você se torna. Quanto mais responsável ou consciente do seu erro, mais responsável você se torna. Portanto, o ignorante que não sabe o que faz tem atenuante. Aquele que sabe profundamente o que faz com clareza, esse tem agravante. Estágios de tipos de sofrimento. Os sofrimentos são sempre os mesmos? Não, existem tipos de sofrimentos e estágios diferentes. Olha a questão 8. O estado em que se vê esse espírito é dos seres vulgarmente designados por danados, danados aqui em itálico? Absolutamente não. Pois há condições ainda mais horrorosas. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, variando conforme seja o culpado, mais ou menos acessível ao arrependimento. Eu vou repetir. Variando conforme seja o culpado, mais ou menos, olha a palavra, acessível ao arrependimento. A imagem daquele brotozinho de feijão que a gente colocou a sementinha. Se ele já está começando a entumecer, aquele brotozinho já está parecendo que vai germinar. Esse acessível ao arrependimento é essa fase. No momento em que o sofrimento foi tanto que ele já não aguenta mais sofrer, ele cai naquela situação que caiu o André Luiz. Faz uma oração, mesmo que inarticulada, mesmo que inconsciente, mas o sentimento íntimo dele muda. E nesse momento que o sentimento íntimo dele muda, ele torna-se acessível ao arrependimento. Para este, ou seja, isso que nós estamos tratando, aquela casa é o seu inferno. Outros trazem esses infernos em si mesmos, pelas paixões que os atormentam, sem que possam saciá-las. Então, tem espírito do lado de lá. Lembra do pai de André Luiz no livro Nosso Lar? Carregava a lama, pedaços de coisas de vegetação, acreditando em carregar ouro. Então, não sacia, porque está preso a isso. Agora, falando das preces, que nós tínhamos falado que voltaríamos. Prece aos arrependidos. Apesar da sua inferioridade, olha a comparação de Kardec, gente, que lindo a percepção. Apesar da sua inferioridade, este espírito é sensível aos efeitos da prece, o que também temos verificado com espíritos igualmente perversos e da mais grosseira natureza. Então, veja, gente, o espírito é primitivo, o espírito é cruel, mas ele é acessível à prece. Entretanto, espíritos que esclarecidos, de mais desenvolvida inteligência, demonstram completa ausência de bons sentimentos, motejando, fazendo gracejos de tudo que há de mais sagrado, a nada se comovendo e até não dando tréguas ao seu cinismo. Gente, supostamente, se nós estamos adquirindo conhecimento, nós deveríamos, obviamente, ficar mais sensíveis, mas não é bem assim que acontece. Quando Lázaro fala que na sua origem o homem só tem instintos, e quando mais avançado, aí ele fala uma palavra assim, e corrompido, ele tem sensações, e depois, quanto mais instruído e depurado ele tem sentimentos, ele fala da evolução do homem para Deus. Esse espírito que ele está chamando aqui é aquele que está na fase das sensações e foi corrompido.
ele está envolvido por tanta situação que vigora ou que gira em torno do ego dele, que ele não se dá absolutamente ao trabalho de pensar nada a não ser os interesses dele próprio. Então, aquele que já é primitivo, aquele que já foi cruel, mas já está sensível, esse é o que Jesus diz: graças vos dou, Senhor, por não me dar os doutos, mas estes. Porque os doutos seriam esses que o orgulho é tão exacerbado, que nada entra. Porque eles motejam, eles fazem cinismo, enfim. Aquele outro já está predisposto a ouvir a mensagem, a sentir a mensagem e a viver a mensagem. Diz a resposta: a prece só aproveita o espírito que se arrepende. Opa, cuidado, Marques. Então não vale a pena fazer prece por quem não se arrepende? Alta aí, calma. A prece só aproveita o espírito que se arrepende. Para aqueles que, arrebatados de orgulho, se revoltam contra Deus e persistem no erro, exagerando-o mesmo, tal como procedem os infelizes, para esses a prece nada adianta, nem adiantará, senão, quando tênue vislumbre de arrependimento começar a germinar-lhe na consciência. A ineficácia da prece também é para eles um castigo. Enfim, ela só alivia os não totalmente endurecidos. Calma que eu ainda vou falar mais. Vendo-se um espírito insensível à ação da prece, será motivo para que se deixe de orar por ele? Como falamos aqui agora há pouco, né? A prece só aproveita aos espíritos que se arrependem. Pô, alta aí, como é que é? Então eu não devo fazer prece para os demais? Não. Porquanto, cedo ou tarde, a prece poderá triunfar do seu endurecimento, sugerindo-lhe benéficos pensamentos. Olha aqui, gente. Ele disse assim, ó: senão, quando tenho vislumbre de arrependimento, começar a germinar na consciência. A ineficácia da prece também é para ele um castigo. Enquanto ele, por vontade própria, permanecer endurecido, porque isso é uma decisão dele, íntima, a prece é negada porque ele não quer realmente nada. Ele quer ser daquele jeito e o Pai permite que ele seja até o tanto de força que ele aguentar. Pode falar, Edmar. O estudo é fascinante e de uma extensão e profundidade extraordinária. A nossa secretária está nos lembrando aqui que você foi muito além do que a gente pediu para você, que era só 3 exemplos, né, dos 3 primeiros espíritos. É só para lembrar você, para não ficar muito extensa a digressão, porque ainda teria outro espírito com um conteúdo muito amplo, e a gente pode dividir esse estudo por mais uma vez, entendeu? Eu já estou terminando, Edmar. Eu estou tentando seguir o mesmo tamanho que eu fiz do último encontro. Eu não sei se diminuiu ou eu devo interromper. Não, não diminuiu, é que pela extensão do tema, a gente está preocupado até onde vai, porque o que vem em seguida também é muito grande, com muitas Sim, consequências, né? eu não vou Mas tratar pode o outro ir, fica à tema, vontade. Edmar. Edmar, eu não vou tratar o outro tema. Eu escolhi 4 casos que se associam, por isso que eu estou trazendo aqui esse estudo, né? Mas Ah, eu vou tá bom. terminar. Pode ficar tranquilo que eu vou terminar. Ok. Vamos em frente. Comentários de Allan Kardec. O mesmo sucede com certos doentes nos quais a ação medicamentosa só se torna sensível depois de muito tempo e vice-versa. Compenetrando-nos bem de que todos os espíritos são suscetíveis de progresso e que nenhum é fatal e eternamente condenado, fácil nos será compreender a eficácia da prece, em quaisquer circunstâncias. Por mais ineficaz que ela possa parecer-nos, à primeira vista, o certo é que contém germes em si mesma, bastante benéficos para bem predisporem o espírito quando não afeta imediatamente. Erro seria, pois, desanimarmos por não colher dela imediato resultado. Perguntas ao arrependimento para fechar. Fixação mental removida. Se possível, nos fora o vermo-vos, qual a vossa aparência? Ver-me-eis com a camisa, mas sem o punhal. Por que não mais com o punhal? Que fim lhe destes? Amaldiçoando, Deus arrebatou-mo das minhas vistas. Para ele, a situação foi que Deus tirou. É que, na verdade, a fixação foi retirada por ele mesmo. Limite da força moral. Se o filho do Senhor D
o da bofetada, voltasse àquela casa, que lhe faríeis? Nada, porque estou arrependido. E se ele pretendesse ainda desafiar-vos? Não me façais essa pergunta. Eu não me dominaria. Isso está acima das minhas forças, pois sou um miserável. Ele reconhece o tamanho dele. E como último tema, sofrimento, remorso e arrependimento. Hoje, o meu remorso é muito maior. E, no entanto, não sou constrangido a permanecer naquela casa fatal, sendo-me permitido vagar sobre a terra e orientar-me pela observação de quantos aí vejo, compreendendo melhor, assim, a enormidade dos meus crimes e, se menos sofro por um lado, por outro aumento as torturas do remorso. Mas ainda bem que tenho esperança. Então ele vai passar para aquilo que se chama arrependimento. Durante o vosso longo insulamento, quase podemos dizer cativeiro, experimentastes algum remorso? Nenhum. Por isso sofri tão longamente. Somente quando o senti foi que ele provocou, sem que disso me apercebesse, as circunstâncias determinantes da vossa evocação ao meu espírito para início da libertação. Obrigado, pois, a vós, que de mim vos apiedastes e me esclarecestes. Jacques Latour, como Edmar falou, é um caso muito longo, daria para fazer um caso só. Então, nós só extraímos os comentários de Allan Kardec, que são associados a esse processo do sofrimento, remorso e arrependimento. E aqui Kardec diz, é só essa tela, eu já vou entregar para o Edmar. O arrependimento acarreta o pesar, o remorso, o sentimento doloroso, que é a transição do mal para o bem, da doença moral para a saúde moral. É para se furtarem a isso que os espíritos perversos se revoltam contra a voz da consciência, quais doentes a repelirem o remédio que os há de curar. E assim, procuram iludir-se, aturdir-se e persistir no mal. Latour chegou a esse período no qual se extingue o endurecimento, acabando por ceder. Entra-lhe o remorso pelo coração, o arrependimento o assedia. Veja que o coração está sofrendo, está o remorso, e o arrependimento não chegou, está assediando. Diferença entre um e o outro. O remorso é o sofrimento sem visão da frente, e arrependimento é o sofrimento que dá a esperança de resolver o problema. E compreendendo o mal que fez, vê a sua degradação e sofre dela. Eis porque ele diz, sofro por causa desse arrependimento. E, por fim, as reflexões com Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Muito obrigado, muita paz.